Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Hoje, como você deve ter visto aí na capa, por isso você está me acompanhando aqui, nós vamos falar das virtudes sobrenaturais. Virtudes sobrenaturais, eu conhecia virtudes teologais, mas o catecismo chama assim virtudes sobrenaturais, porque não envolve só as teologais, envolve outras 4, né? E os 7 dons do Espírito Santo. Já digo de antemão que, como você também deve ter visto aí, não é um vídeo longo para fazer um tratado de tudo isso, porque aí haveria um outro curso para tratar de um por um, né? Quem sabe um dia, para a gente detalhar isso, falar das virtudes, explicar os dons do Espírito Santo, como age e tudo mais. Ok. Hoje é mais uma explanação geral de todos eles, com uma atenção maior à fé, esperança e caridade. Tá bom? Então, virtude sobrenatural é uma qualidade que Deus infunde na alma, pela qual se tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem em ordem da vida eterna. São 7, a saber, 3 teologais e 4 cardeais. As 4 cardeais a gente chama de virtudes morais, virtudes humanas, porque isso já está mencionado lá em Platão, na República. Isso aí já está mencionado lá, essas virtudes e tudo mais, né? Então já se percebiam que elas eram, poderíamos colocar uma bússola que dá um norte, uma orientação, inclusive que seriam as principais, por isso cardeais, de outras virtudes, quer dizer, uma puxa a outra e elas são as principais que ordenam isso. Eu vou começar, inclusive, vamos aqui falar primeiro quais são as virtudes teologais: fé, esperança e caridade, ok? Por que elas chamam virtudes teologais? Porque têm a Deus por objeto imediato e principal e nos são infundidas por Ele. E por quê? Vamos lá. Porque pela fé nós cremos em Deus. Cremos em tudo o que Ele revelou. Pela esperança, esperamos possuir a Deus. Pela caridade, amamos a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo. Então, é mais do que simplesmente uma filantropia, que não deixa de não ser uma virtude, né? Mas a filantropia pode ser movida pelo egoísmo, pode ser movida pela mentira, e aí ela deixa de ser virtude, né? Mas se ela age sobre o amor a Deus, sobre a caridade, quer dizer, primeiro eu amo a Deus, então eu amo o próximo, aí ela será verdadeira, aí ela será possuidora da graça, aí ela fará realmente um bem, não só físico, mas espiritual. Aí realmente a palavra de Deus agindo. Quando nos infunde Deus na alma as virtudes teologais, virtude, quando pela sua bondade infunde-nos na alma as virtudes teologais, quando nos adorna com a graça santificante e por isso recebemos o batismo, fomos enriquecidos com essas virtudes juntamente com os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo a gente recebe na crisma, né? Eles se fazem presente ali na crisma, mas a gente recebe essa graça santificante para agir, né? Basta para o cristão se salvar ter recebido no batismo as virtudes teologais? Para quem tem o uso da razão, não basta ter recebido no batismo as virtudes teologais, mas é necessário fazer frequentemente os atos. Quer dizer, não basta saber, né? Eu preciso praticar, preciso viver isso daí. E quando somos obrigados a fazer atos de fé, de esperança e de caridade? Quando chegamos ao uso da razão, aproximadamente 7 anos de idade. Frequentes vezes no decurso da vida e em perigo de morte. Nós já vamos falar sobre a fé, a esperança e a caridade, mas deixa eu dar uma passada aqui com vocês sobre as virtudes cardeais, né? As virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Elas se chamam assim porque são a base e o fundamento das virtudes morais, é o que eu tinha falado no começo. A prudência é a virtude que dirige toda a ação ao devido fim e por isso procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita e, portanto, aceita pelo Senhor. A justiça é a virtude pela qual damos a cada um o que lhe pertence, o que lhe é devido, né? Mais comumente costuma-se dizer. A fortaleza ou coragem, né? Que coragem para se reduzir, né? É a virtude que nos dá a coragem para não temer perigo algum, nem a própria morte, no serviço de Deus. E a temperança é a virtude pela qual refreamos os desejos desordenados de prazeres sensuais e usamos com moderação
dos bens temporais, é aquela que dá equilíbrio. O outro nome de temperança é autodomínio. E os 7 dons do Espírito Santo não estão na ordem hierárquica aqui, mas eu vou seguir o que o catecismo está dizendo, tá bom? Né? Mas tudo bem, a primeira e a última tá certinho. Vai ter uma diferença ali entre o conselho e a ciência, mas não tem problema. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, e realmente sabedoria é o mais alto, tá? Entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Temor de Deus realmente é o primeiro dom do Espírito Santo. Não confundir com carismas, tá? Isso aqui são os dons que você recebe no crisma. Isso aqui é graça santificante. Carisma é graça atual, tá? É graça atual. E muitas vezes tem gente que mal entrou na fé, tá tendo lá, né, profecia. Vamos pegar aqui, ficar profetizando, né? Mas por que Deus faz isso se o cara pode estar em pecado grave? Porque Deus quer usar ele para converter. É a ferramenta que tem no momento, é a ferramenta que ele usa. Os 7 dons do Espírito Santo só agem com a ação da graça atual, mas movida pela graça santificante. Carisma, mesmo que você o cumpra, que você o viva, mas você não tem vida de conversão, você pode ir para o inferno. Mas os dons do Espírito Santo pode agir meio de modo incipiente no início, né? Aquela pessoa que recebeu o crisma, mas o cara se afasta e tal. Então age ali meio de forma incipiente, porque a pessoa não tem vida interior. Mas eles só agem em profusão verdadeira quando a pessoa tem vida de oração interior, tá? Esse aqui é mais sério o negócio, é mais sério que os carismas que você usa aí diariamente, tá bom? Sabedoria é o dom pelo qual nos é elevando o espírito acima das coisas terrenas e frágeis, contemplamos as eternas, isto é, a verdade que é Deus, no qual pomos nossa complacência amando-o como nosso sumo bem. O entendimento é um dom pelo qual nos é facilitada, quanto possível, um homem mortal, a inteligência das verdades da fé e dos divinos mistérios. Isso aqui já é bem profundo, tá? Não é o carisma de fé, tá? Os quais não podemos conhecer com as luzes naturais da nossa razão. O conselho é um dom pelo qual, nas dúvidas e incertezas da vida humana, conhecemos o que mais convém à glória de Deus, à nossa salvação e à do próximo. A fortaleza é um dom que nos incute energia e coragem para observar fielmente a santa lei de Deus e da Igreja, vencendo todos os obstáculos e assaltos dos nossos inimigos. A ciência é um dom pelo qual julgamos retamente das coisas criadas e conhecemos o modo de bem usar elas e a dirigir ao último fim, que é Deus. A piedade é um dom pelo qual veneramos e amamos a Deus e aos santos e conservamos ânimo bondoso e benévolo para com o próximo por amor de Deus. Quer dizer, a caridade aqui está agindo, né? Até porque aqui é quando a gente começa a ter um amor a Deus Pai, né? Temor de Deus. É um dom que nos faz reverenciar a Deus e ter receio de ofender sua divina majestade, que nos afasta do mal, incitando-nos ao bem. É por isso que o temor de Deus é o primeiro. Porque o primeiro a gente precisa ter ódio do mal que a gente fez, do pecado que a gente cometeu, querer evitar o mal e fazer o bem. Quando a gente ama alguém, você gosta de alguém, né? Então esse é o primeiro dom, já é bom falar dele, porque ele tem que começar a agir agora dentro de você. Mesmo que você ainda não tenha sido crismado, mas que pelo menos já exista um temor aí, já pelo menos pela fé, né? Que você, quando a gente gosta de alguém, nós queremos agradar essa pessoa, nós queremos amá-la, nós queremos viver por este bem, né? Por esta pessoa. E aí você não quer fazer um mal para chateá-la, para entristecê-la. Então o temor é o primeiro dom, porque a primeira coisa que eu quero é agradar meu Deus. Eu não quero fazer o mal, eu não quero pecar, eu não quero deixar... É lógico que Deus não se entristece, mas eu não quero ficar triste por romper com essa amizade maravilhosa, com esse amor misericordioso. Eu paro de dar desculpa de dizer que Deus é misericórdia e eu começo a viver a misericórdia e não fazer nada para quebrar este vínculo misericordioso. Olha que diferença, né? Mas a gente fica com essas explicações básicas aí sobre as virtudes cardeais e sobre os 7 dons do Espírito Santo. Vamos dar uma explanação um pouquinho maior sobre a fé, a esperança e a caridade, né? Esta das aulas extras talvez vai ser a aula mais longa. Não sei se o modelo do exame de consciência não vai ser,
Acho que vocação religiosa também não vai ser longo, né? Vamos ver, né? Mas essa vai ser mais longa do que as outras, tá bom? A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos de verdade, né? Que é verdade tudo que ele revelou por meio da Santa Igreja que nos propõe para crer. Conhecemos as verdades reveladas por Deus por meio da Santa Igreja infalível, isto é, por meio do Papa, sucessor de Pedro, por meio dos bispos que, em união com o Papa, sucessores dos apóstolos, foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo. Temos certeza de que são verdadeiras as doutrinas que a Igreja ensina? Sim. Temos certeza absoluta de que são verdadeiras, porque Jesus Cristo empenhou sua palavra de que a Igreja nunca se enganaria. E em que pecado se perde a fé? Negando ou duvidando voluntariamente, ainda que seja de um só artigo que nos é proposto para crer. Recuperamos a fé perdida, arrependendo-nos do pecado cometido e crendo de novo em tudo aquilo em que crê a Santa Igreja. É o creio, gente. O creio é a concatenação da Sagrada Escritura. Jesus é o centro da Sagrada Escritura. Todo o Antigo Testamento prepara e fala dele. E o Novo Testamento, ele aparece, ele se faz presente, ele faz as coisas, ele revela seu plano de amor, ele revela sua igreja, e os apóstolos testemunham ele, está tudo ali. E aí, o catecismo, que vai dizer lá as coisas de fé: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo nosso Senhor, creio no Espírito Santo, creio na Igreja Católica. Tudo isso é revelação de Deus. Então é nisso que devemos crer. Vamos compreender tudo, até todas as verdades de fé? Não, porque algumas são mistérios. Você vai entender alguma coisa, mas não dá para entender tudo. Por exemplo, Santíssima Trindade. E eu vou deixar de crer porque eu não sei tudo. Não, Deus não cabe na sua cabeça inteiro. Cabe alguma coisa a gente entende, outras coisas a própria graça de Deus ajuda, facilita, às vezes a gente fala até sem saber que a gente sabia e a gente se surpreende, né? Devemos crer nos mistérios porque revelou Deus, que sendo verdade e bondade, não pode enganar-se nem nos enganar. E eles não são contrários à razão, e até a própria razão nos persuade a admiti-los. E os mistérios não podem ser contrários à razão, porque é o mesmo Deus que nos deu a luz da razão e quem revelou os mistérios, e não pode se contradizer a si mesmo. É muito importante que nós compreendamos isso. Esperança é uma virtude sobrenatural infundida por Deus na nossa alma, pela qual desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e auxílios necessários para alcançá-la. É um amor apressado. Eu quero encontrar aquela pessoa amada, eu já me arrumo, já me preparo, eu já fico limpinho, tomo banho, me perfumo, porque eu quero ver aquela pessoa que eu tanto quero ver, a pessoa que eu amo, vou encontrá-la, que alegria. Então, encontrar a Deus é isso. Eu já faço os atos e hábitos para encontrá-lo, para estar no céu. Ok? Porque devemos esperar Deus e o paraíso e os auxílios necessários. Devemos esperar Deus, o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo, porque Deus misericordiosíssimo, pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o prometeu a quem o serve de todo o coração. E porque, sendo fidelíssimo e onipotente, cumpre sempre a sua promessa. Quais são as condições necessárias para alcançar o paraíso? A graça de Deus, a prática das boas obras, a perseverança no seu santo amor até a morte. E aí, como é que se perde a esperança? Todas as vezes que se perde a fé, perdemos também pelo pecado de desespero e de presunção. Quer dizer, perdeu a fé, perdeu a esperança. A fé é o fundamento da esperança. Hebreus 11, versículo 1. E como recuperamos? Arrependendo-nos dos pecados cometidos e exercitando-nos de novo a confiança na bondade divina. E a caridade é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual amamos a Deus por si mesmo sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Por isso que não é filantropia, porque a filantropia a pessoa faz o bem, mas às vezes não é por Deus. Não é esse caso. Nós precisamos fazer por Deus. Por que devemos amar a Deus? Porque Ele é o sumo bem, infinitamente bom e perfeito, e além disso, porque Ele o manda, e pelos inumeráveis benefícios que dele recebemos. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com nosso coração, com nossa mente, com nossa alma e com todas as nossas forças. O que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Quer dizer preferi-lo a todas as criaturas mais caras e perfeitas e estar disposto a perder tudo antes de ofendê-lo ou deixar de amá-lo. E o que quer dizer amar a Deus com todo o coração? Quer dizer consagrar-lhe todos os nossos afetos. Quer dizer amar com a nossa mente, dirigir a Ele todos os nossos pensamentos.
E com toda a nossa alma, quer dizer, consagrar-lhe o uso de todas as potências de nossa alma. E com todas as nossas forças, quer dizer o quê? Esforçar-se por crescer cada vez mais no amor dele, proceder de maneira que todas as nossas ações tenham por motivo e por fim o seu amor e o desejo de agradar-lhe. Olha o temor aí, tá bom? Olha o temor aí. E então, por que devemos amar o próximo? Devemos amar o próximo por amor a Deus, porque Ele o manda, porque todo e qualquer homem é imagem de Deus. Somos obrigados a amar também os inimigos? Sim. Por quê? Porque eles também são nossos próximos. E porque Jesus mandou expressamente. E o que quer dizer amar o próximo como a nós mesmos? Quer dizer desejar-lhe e fazer-lhe, tanto quanto pudermos, todo o bem que devemos desejar para nós mesmos e não lhe desejar nem fazer mal algum. Quando amamos a nós mesmos retamente. Amamos retamente a nós mesmos quando procuramos servir a Deus e depositar nele toda a nossa felicidade. Quer dizer, ele ser o fim último da nossa vida verdadeiramente. Não só, né, em atos e objetos, mas não, de coração a gente está fazendo tudo isso por uma finalidade, ser feliz em Deus. Porque Deus é a felicidade, Deus é o céu. Como é que a gente perde a caridade? Com qualquer pecado mortal. Entendeu por que a gente se confessa? Porque quando você confessa, você perde a graça santificante. Ou seja, você perde a caridade, perde a esperança, perde a fé, os dons do Espírito Santo não vão agir, né? Vai ficar tudo atrapalhado. E quando agir é porque Deus quer agir em alguém e você está sendo usado. E aí você pode cair no medo de São Paulo, né? Tendo eu pregado o evangelho, eu venha me perder. Então a gente não quer se perder. A gente quer que a gente pregue o evangelho, mas que a gente se converta também, mude de vida, ame a Deus verdadeiramente. E como é que a gente recupera a caridade? Fazendo atos de amor a Deus, arrependendo e confessando-nos bem. Aí a confissão. Por quê? Porque a confissão recupera o quê? A graça santificante. Quer dizer, este amor de Deus que é de dentro para fora, que está infuso em nós. Né? A gente pede muito efusão, mas a gente esquece que há uma infusão, que é alguma coisa que está fundida. Né? A gente vê o cara fazendo lá, né, fundindo ferro e colocando, e aí você percebe que existe uma ligação, né? Agora aquele ferro para fazer aquela, sei lá, um portão, alguma coisa está ligado. Quando a gente peca, a gente perde essa ligação. Então a gente precisa infundir, deixar este amor infuso agir em nós e nós amarmos verdadeiramente a Deus e fazer tudo por amor a Deus. Eu espero que você tenha entendido os dons do Espírito Santo, né? As virtudes cardeais e as virtudes teologais. A todos vocês, que Deus os guarde.